Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam. Hoje o episódio 57 vai ser maravilhoso. Nós temos um convidado incrível. Eu, Cleide Vilela, junto com Mayara Mendonça. Olá, gente bonita. Andressa Anes. Olá, gente bonita. Estamos aqui trazendo para vocês conhecerem o nosso convidado, que ele é morador de Angra dos Reis, morador raiz, é empresário, é casado, pai de 2 filhos. Na última eleição veio como candidato a prefeito e teve um percentual bastante relevante. Ele é o Renato Araújo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cleide. Tá? Olá, gente bonita. Obrigado, Cleide, pelo convite. Obrigado, Mayara. Obrigado, Andressa. É uma honra estar aqui com vocês hoje, participando desse programa. Muito obrigada. Eu gostaria que você falasse um pouco por trás dos bastidores, quem é o Renato, como é que começou essa jornada toda de empresário, de candidato, de ex-candidato. Fala um pouquinho. É uma longa história, vou tentar resumir um pouquinho. Isso. Às vezes até emocionante, mas vou resumir um pouquinho. Renato é um homem simples, de 39 anos de idade, casado, bem casado, pai da Maria Eduarda, de 10 anos, do Davi, de 6. Nasci no Camuri Grande e morei no Camuri até os 7 anos de idade. Sou filho de Jorge e Maria, um pedreiro e uma dona de casa. Eu falo com muito orgulho da minha infância, da minha história, que eu saí da casa dos meus pais e a gente não tinha embolso dentro de casa. Era uma casinha pequenininha, de 3 cômodos. Eu vou mandar as fotos para vocês verem, porque é bom que quando você conta e mostra. Com certeza. E fui morar com meus tios. Eu lembro da minha infância, eu brincar do lado de um tanque de concreto que minha mãe tinha, e lavava as roupas, botava de molho do lado da bacia e depois estendia no fundo da casa. E aí eu fui morar com meus tios e eu tinha uma vontade, um sonho de vida que era comprar uma máquina e lavar para minha mãe. E aí meu tio, pescador, chegou em 76 para trabalhar na usina nuclear, na construção da usina nuclear da UNE. Depois a família toda se mudou para o Parque Mambucaba. Ele conta que ali era tudo terra, não tinha estrada. E meu tio ajudou muito, aprendi a pescar com ele, viver do mar com ele. Quando as pessoas contribuíram, e minha mãe teve a sua máquina de lavar. E minha mãe teve algumas diferenças com meu pai, separou, eu devia ter uns 12 para 13 anos de idade, e foi morar de aluguel, na casa do vizinho, chamava Dona Zezé. Uma dona de casa que morava de aluguel. Então tinha ainda tirar e morava com meu irmão. Você meu tinha pai ficou quantos anos? sozinho. Eu devia ter no máximo 13 anos de idade. E aí o meu grande objetivo de vida era comprar uma máquina de lavar para minha mãe, depois se tornou em comprar uma casa ou fazer uma casa para minha mãe. Daí veio a minha motivação. Um garoto simples, de um bairro simples, foi morar no Parque Mambucaba, tinha que ser alguém na vida. Mas, antes de você continuar, o que te trazia essa motivação? Como é que isso nasce? Ajudar a minha mãe. Eu só tinha um objetivo, ajudar a minha mãe. O amor que eu tinha pela minha mãe, sem dúvida nenhuma que ela tinha por mim. E eu queria muito que ela tivesse uma vida tranquila. E minha mãe sempre trabalhava em diários em casa e tudo que a gente pedia ela dava. Então eu queria retribuir muito mais para ela. Isso tornou minha grande motivação de vida. E eu aprendi a pescar, aprendi a mergulhar, aprendi tudo que eu devo ao meu tio pelo mar, ele que me ensinava. E aí eu fiz prova para mergulhador, passei na prova para mergulhador, fui virar mergulhador, virei mergulhador da Marinha. Fiquei quase 4 anos, se não me engano, alguma coisa assim. Depois eu fui para o mergulho saturado, fui fazer mergulho saturado. Tem uma saturação de 220 metros, mais de 180. E aí era a minha vontade de vencer na vida e dar uma casa para minha mãe. Saí, porque era uma atividade muito perigosa, mas já estava estabilizado ali com meus 20 e poucos anos. Aí eu comecei a empreender, fazer reformas em decks. E construções de deck eu conhecia tudo do mar, tinha estudado aquilo ali. Aí nasceu a R.A. Correia, foi minha primeira construtora. Depois se transformou na Brava Construções, foi a turma de formação do mergulho na Marinha. E ela cresceu. Eu tenho muito orgulho de falar que a primeira casa que eu fiz na vida foi da minha mãe. No mesmo local da onde ela tinha a primeira casa. E quando você fala assim que você cresceu, você foi subindo esses degraus, vem alguma pessoa especial na sua jornada, nessa jornada aí do herói? Sempre a minha mãe. Sempre a sua mãe. Porque o meu objetivo de vida era ganhar dinheiro para fazer uma casa para minha mãe. Ganhar dinheiro para poder dar uma vida melhor para minha mãe. E nunca tinha pensado. E eu recebi até críticas às vezes já. Eu falei assim, cara, você já está fazendo, você tem que pensar em você, tem que pensar numa família. Eu falei assim, depois. E eu nunca coloquei o dinheiro em primeiro lugar, nunca puxei o tapete de ninguém. Eu sempre pedia muito a Deus sabedoria e humildade. Peço até hoje, na hora de deitar, na hora de acordar. Humildade para mim, ela tem que estar em primeiro lugar.
adianta você ser uma pessoa bonita por fora e arrogante, egocêntrica, antipática. Isso sempre me afastou um pouco. E essa vontade, esse desejo enorme de vencer na vida para ajudar minha mãe, eu acho que foi o que me moldou. Porque eu consegui, eu até brinquei com a minha mãe na época, eu disse, mãe, escolhe um lugar para a gente fazer uma casa, eu comprar ela, não, eu quero ficar aqui. E você falou a palavra certa, porque a neurociência ela explica o querer e o desejo. O querer está ali no consciente, querer às vezes a gente quer algo, depois a gente não quer mais. Agora, o desejo... Não, desejo é que... Você não tem limites. Você sim, enfrenta a chuva, sim, a tempestade, sim, o que for para você. Você tem um objetivo. com certeza. Esse era o meu objetivo de vida. E aí eu consegui, né? A gente conseguiu fazer isso. Até brinco com a minha mãe, só me deu mais trabalho fazer aquilo que para outro lugar, porque era um terreno muito irregular, muita pedra para quebrar, para construir, regularizar o terreno. E ela, como ela foi morar de aluguel muito próximo de onde era a nossa casa, ela tinha gato, cachorro, papagaio, galinha, e ela cuidava daquilo, e ela é apaixonada pelos bichos. E eu falei, tudo bem, mãe. Então a gente demoramos um tempo para preparar o terreno e depois construímos. É só você de filho? Não, eu e o Roberto, mais novo que eu, quase 4 anos. E eu tenho orgulho de dizer que, além da primeira casa que eu fiz para minha mãe, eu não deixei ela carregar nada. Foi tudo novo. Da cama, o sofá, a máquina de lavar, a geladeira, o talher, a toalha. Comprei tudo novo para minha mãe, porque eu tinha um sentimento que minha mãe tinha que ter aquilo, tinha que passar por aquilo. E a vida foi me ensinando. Eu era um garoto que com 23, 24 anos não tinha limite de trabalhar. E você conseguiu manter constância sempre. com os seus sonhos. Até hoje. Aí Deus foi, eu costumo dizer que a gente ia pisando e ele ia pavimentando. Sim. Porque eu perdi as contas quantas vezes eu dormia na empresa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, num colchãozinho, levantava, colocava atrás e 6 horas da manhã estava de pé. E era eu que era o encarregado, era eu que fazia os orçamentos, era eu que fazia a visita, era eu que fazia o financeiro. Todas as funções. Todas as funções. E às vezes ainda quando você passa na rua hoje, as pessoas falam assim, ele teve sorte. Já ouvi muito isso. Teve Mas sorte. Assim, também tem um outro lado muito bacana, da onde eu saí, tanto do Parque Mambucaba, quando eu fui criado na minha adolescência inteira, e no Camurim, que eu tenho uma raiz, tenho uma essência, e muita gente me conhece. E hoje, para alguns amigos daquela época minha, eu virei uma referência. Eu tenho pessoas, tenho amigos, inclusive pastores, que falam assim, pô, eu posso ir conversar contigo? Me conta como é que foi para sair daqui e chegar ali. Me conta essa trajetória, isso não tem preço, isso é muito bacana. O sucesso, ele deixa rastros, né? E os exemplos arrastam. Verdade. Então a gente fica olhando assim para as pessoas que já estão no lugar que nós gostaríamos de estar, por isso que elas estão aqui, porque elas eram muito disciplinadas e eu queria aprender dessa disciplina. E eu comecei a conversar muito, a conviver com elas. Eu falei, eu quero ter essa disciplina. E aí as convidei para vir para cá, ficar bem pertinho. E muitas pessoas que estão te ouvindo, né, vão ter essa curiosidade ou esse interesse de como o Renato saiu de lá do Camurim, né? Filho de pedreiro, era pedreiro, né? E dona de casa, e conseguiu se tornar um empresário. E assim, na minha adolescência, eu me acordo muito bem, o condomínio do Frade é um condomínio tem uma visibilidade muito grande, um poder aquisitivo muito alto. Sim. E eu entregava peixe naquele condomínio a Fiorino que não tinha fundo na parte de trás. Entregava peixe até para a família Borges. Tem que ser Fiorino, né? Tem que ser Fiorino. E a gente, era a Fiorino que descarregava o peixe, pegava o peixe ali perto da praia, e a água do mar, que era aquela maresia, corria o fundo. A gente tirava o tabuleiro e via o fundo do asfalto do chão. Eu entregava peixe naquele condomínio, em algumas casas com meu tio, aquilo para mim era uma coisa de outro mundo. Eu disse, nossa, um menino simples, num bairro simples, numa casa que não tinha um reboco, foi morar no Parque Mambucaba e entregava peixe ali. Hoje, com muito orgulho, meus filhos brincam naquela rua, dentro do condomínio eu entregava peixe. Hoje eu moro ali. Eu construí a casa da minha mãe, construí a casa do meu pai, ajudei minha família. Depois eu comprei o primeiro apartamento, comprei o segundo, e eu sempre focado, eu falei assim, eu acho que eu fiz parte da minha obrigação. Eu preciso, aquela lembrança de adolescente ali, novinho já, entregando peixe naquele condomínio, eu falei assim, um dia eu vou morar ali. E hoje eu moro no condomínio do Frade, eu vejo meu filho brincando, correndo. Então assim, acho que a vontade de vencer, ela sempre foi muito grande, mas sempre pautado numa questão que é Deus. Eu sempre colocava Deus em primeiro lugar, pedia sabedoria, pedia saúde e não tinha medo de trabalhar. Nunca tive medo de trabalhar. E hoje de manhã, antes de chegar aqui, eu acho que falei com você, né? Eu falei, eu estou numa obra, eu estou agarrado, vou demorar aqui. Eu estava conversando com o pessoal e eu sempre, isso é uma coisa que eu aprendi. A gente estava numa tarefa que eu fiz a reunião com eles, era 7 horas da manhã. E depois eles foram orar e foram começar
São acho que era 10 e pouco da manhã, e eu vi um ritmo desse trabalho, eu falei, gente, eu preciso de vocês mais acelerado. Aí eu pedi um para pegar a furadeira para fazer alguma coisa, e o outro esticava as regras e vinha atrás batendo com o martelo. E 10 minutos que eu fiquei com eles, é assim que eu quero que vocês façam. E eu voltei e saí. Quando eu dei as costas, estava vindo. Eu acho que já foi carpinteiro. Você viu como é que ele bate? A gente, assim, e parece uma coisa boba, mas a gente tem que dar o exemplo. Sim. Eu aprendi isso muito na turma de mergulho, porque o primeiro, quando você errava, tinha que puxar pagar a flexão embaixo, em cima, obrigado, primeira uma. O primeiro que era o instrutor. Porque os olhos ficam voltados para o líder, né? Exatamente. Se o líder inspira, da mesma forma, quando o líder cai todo mundo, né? Possivelmente. Então você tem que estar sempre ali. É uma responsabilidade grande. Renato, muito boa sua história. Obrigado. Já pensou em escrever um livro? Já me falaram muito. Eu estou até pensando, tem uns que falam assim, cara, você tem que contar a sua história, tem que lançar um livro primeiro da sua vida com o Bolsonaro. E depois você lança um livro da sua biografia. Eu falei, vamos ter. Vamos lá. Renato, você é empresário, tem forte envolvimento local e recentemente disputou a Prefeitura de Angra dos Reis. Na sua visão, qual foi o momento da campanha que mais te trouxe entusiasmo? Que você olhou e falou assim, realmente, eu acredito que eu posso estar representando a minha cidade. Cleide, quando eu comecei na pré-campanha, eu primeiro, contar um pouquinho para você como é que eu entrei na política. Eu virei amigo do senador Flávio devido ao mergulho, ele gosta muito de mergulhar. Até então era filho do presidente Bolsonaro no mandato. E quem não queria ficar perto do presidente Bolsonaro, né? Aquele cara que despertou a nossa paixão novamente pelo patriotismo, pela bandeira do Brasil. Eu me recordo muito bem quando meu tio e meu pai às vezes paravam para assistir a corrida do Ayrton Senna no domingo e fazia a gente ficar sentado na frente da televisão. Aquela bandeira, aquele amor todo. Depois disso, eu nunca mais vi alguém levantar esse amor todo. Só quando entrou o Bolsonaro para a presidência. Então todo mundo queria ficar perto do Bolsonaro, ou chegar perto, quem era de direita, quem defendia os princípios que nós defendemos, ele está perto da família. E eu tive a honra, já conhecia o presidente, ele quando era deputado, ele comprava peixe na peixaria do meu tio. Ele ia para a Vila Histórica de Mambucaba, eu fui criado no Parque Mambucaba, a peixaria do senhor Antônio ali na esquina, ele sempre estava ali comprando peixe, quando ele passava pela região. Não conhecia, mas é como aquele deputado encrenqueiro, como todo mundo falava, aquele deputado que eu gostava de uma confusão, mas não, ele era um cara verdadeiro, que falava o que a gente pensava, mas não tinha coragem de falar. Porém, ele falava. E aí conheci o Flávio, conheci o Eduardo, o Carlos, mas não tinha intimidade. Eles viram o presidente Cândido, o senador sai de deputado, vira senador da República, e uma visita dele em Angra, a gente sai para mergulhar, e eu lembro que nesse dia que a gente saiu, nós matamos acho que uns 5 ou 6 roubados, e nós voltamos para casa, vamos tomar café, ele realmente mergulha, não é? Que é bom. E aí a gente virou aquela amizade muito grande. Eu passei a acompanhar o presidente e o senador Flávio. Fiz algumas visitas ao presidente aí em mandato, e o senador sempre falava com ele, pô, dia que estiver no Rio, estiver num lugar, me leva. E ele sempre, viramos amigos mesmo de conversar, não passava uma semana sem conversar, sempre no telefone conversando. E aí veio a questão de 2023, quando eu recebi uma ligação do senador Flávio, que ele falou assim, dá para você dar um pulo, ele me chama de mergulhador, mergulhador, dá para você dar um pulo em Brasília? Eu falei, tudo bem, eu vou, não sabia o que se tratava. E eu fui em Brasília, ele falou assim, meu pai quer conversar com você, eu tomei um susto. Eu falei, o que o presidente quer conversar comigo? O que eu fiz? Não, eu não tinha tanta intimidade com ele, assim, por que ele quer conversar comigo? Nós sentamos. Aí foi a primeira vez que ele me convidou para ser candidato a disputar um pleito à prefeitura de Angra. E aí eu disse não para ele. Eu lembro muito bem, foi em meados de 2023. Eu falei, não, presidente, eu te agradeço, te admiro, sou um fãzão do senhor, tirei foto, uma conversa longa, mas não, minha vida, eu quero focar aqui e tal, tenho 38 anos, assim, sabe? Aí o tempo passou. Passado um mês, ele me convida de novo. Ele é mais teimoso do que eu. Ele é mais determinado que eu. Nós sentamos de novo, veio o segundo convite. Eu falei não de novo. Eu falei, não, eu tô fora, vamos indicar alguém, eu ajudo a escolher alguém. Eles são os bastidores depois da política. Com certeza. Né? E aí eu fui embora. E aí, em meados de novembro de 23, eu sentei novamente com ele em Brasília. Aí sentou eu, o senador, e aí ele foi bem duro comigo. E eu tenho uma frase que ele falou que eu não esqueci. Que ele falou assim, Renato, se o bem não ocupar o espaço, o mal ocupa. Depois não adianta você reclamar. Aí ele falou de Angra, do potencial de Angra, quando ele era presidente, quando ele queria fazer de Angra no Cancún, um monte de coisa. Falou da cirurgia, falou um monte de coisa, e aquilo mexeu um pouquinho comigo. E eu, na brincadeira, falei com ele assim, presidente, se o senhor for em Angra caminhar comigo, eu serei seu soldado. 15 dias depois ele estava na minha casa. Foi quando ele veio, tomou café na Rua do Comércio, andamos aquela volta na Rua do Comércio. E eu vi que o negócio era sério. E assim eu entrei na política
Até falei com ele, me dá até 20 de janeiro do ano que vem para a gente pensar. Eu tenho uma empresa, eu estou na frente da empresa. Tudo. Ele foi embora na segunda-feira. E aí, quando foi na terça, ele me ligou. Me ligou, era no finalzinho do dia, perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, estou na empresa. Ele, vamos na posse do Milei comigo? Eu falei, assim, ele é. Eu lembro que ele falou, você se vira, eu vou te dar minha passagem, vou mandar minha passagem no hotel. Você se vira, pô, o problema é seu, mas vamos embora. Eu falei, tá bom, presidente. Uma corrida danada, que desespero, imagina. Eu fui o único que não era parlamentar. Eu fui para a posse do Milei, tirei uma foto sem ser parlamentar. Eu no meio, Milei de um lado, o presidente Bolsonaro. E nesse dia, um dia antes, ele fez um jantar e falou assim, ele vai ser meu candidato de ano e todo mundo vai ajudar. Eu olhei para ele e falei, mas não era 20 de janeiro? Mas em um momento assim, quando, desde o primeiro convite até os outros, quando você foi convidado, não te passou pela cabeça assim, puxa? Não, eu vou concluir respondendo a sua pergunta. E aí, para mim, aquilo era assim, era tudo muito novo, era uma novidade. E, poxa, eu tinha um padrinho político que muitos queriam. E aí ele veio para Angra, dia 3 de janeiro, acho que foi até início de fevereiro, começou a dar umas voltas em Angra e caminhar. Meu pré-lançamento foi 27 de janeiro, já pertinho da data dele ir embora. E aí eu ouvi de uma equipe que falou assim, Renato, de você andar na rua, você vê crianças correndo atrás de você, pessoas chorando atrás de você, você vai mudar seu conceito para a política. Porque até então o presidente Bolsonaro sentar na cadeira, e eu tinha esse preconceito, políticos eram todos iguais. Estavam ali para roubar ou para fazer alguma coisa em benefício próprio. Quando o Bolsonaro senta na cadeira, ele muda esse conceito. O meu ele mudou, e acredito que mudou de muitos. Que dá para fazer, tem como fazer diferente. E aí eu comecei a acreditar na política correta. Mas eu nunca me imaginei estar dentro da política. Quando ele me faz esse convite, e eu ouço, foi até o Davi, hoje é secretário nacional de comunicação do PL, o dia que você vê crianças atrás de você, senhoras, senhores, chorando, você vai mudar. Eu vi isso, eu fico arrepiado de falar. Tem uma caminhada que estava na Japuíba. Tive uma caminhada na Japuíba, tive uma caminhada aqui no Balneário, que até uma menina que veio correndo junto com a mãe. E ela, eu queria tanto te ver, e chorando. Eu entrei numa casa na Japuíba, uma senhora com mais de 60 anos. Ela soluçava de chorar. E eu fiz uma caminhada no Frades e uma pessoa falar para mim assim, eu estou morrendo, me ajuda. Aquilo mexeu muito. Aquilo despertou realmente o desejo pela política. Eles veem em vocês uma esperança, uma renovação. Estão com sede de esperança, de renovação. Eu visitei uma senhora, aquilo para mim machucou muito, no Frades, que ela tinha um câncer de mama e tinha uma criança com menos de 2 anos, acho que um ano e pouquinho, no braço dos pais, e ela contando o relato de pegar uma van. 2 horas e meia, 3 horas para chegar em Volta Redonda para fazer um tratamento. A van sacudindo daquilo lá, ela sentindo muita dor, chegar lá com sangramento, com secreção nos seios, passar 3, 4 horas sem o que comer, sem o que beber, e depois voltar para casa, chegar às 10 horas da noite. Aquilo era muito penoso. Eu falei assim, fiquei sem pé. Vocês não têm noção de como é isso, mas porque a gente vê as vive numa imagens. bolha, né? Aquilo só me dava combustível cada vez mais para eu ir para a rua. Eu lembro que na campanha teve dia de andar 17 quilômetros, contado no relógio. Tem até um vídeo que depois eu estava andando, a sola soltou mesmo, assim. E aí eu perguntei para a Karina, quanto tempo nós andamos? Ela 15, ela falta mais 2 ainda. Então, quantos quilômetros nós andamos aí? Aquilo só eu queria cada vez mais conhecer. Eu tive um fato ruim, assim, eu fui lançado muito em cima. Então a população não conhecia o Renato, não sabia quem era o Renato. Eu tinha que cada vez mais conhecer. E Angra tem uma geografia que não ajuda, ela é muito extensa. Nós falamos de mais de 90 quilômetros entre Conceição de Jacareí, ali na divisa com o Parque Mambucaba. Mas eu acho que eu fiz o possível. Com certeza. A sua fala não foi construída para você discursar. Você já tinha uma leitura real da cidade, né? Você já nasceu aqui e você já tinha essa leitura como empresário, como morador e agora, né? Eu acho que foram fases, né? E eu volto a dizer assim, Deus, quem era o Renato? Um garoto do Caminho Grande, numa comunidade, num bairro simples, numa casa simples, criado pelos tios, com um sonho de vida, virar empresário e depois disputar uma prefeitura. Porque, infelizmente, a história que a gente tem na cidade, que você não for de uma família tradicional, você não pode participar, você não pode querer melhorar ou contribuir para a sua cidade. Mas esse percentual também não se perde, né? Eu acredito que não. Hoje o Renato é mais conhecido do que era antes. Ô, Renato, pelo pouco que a gente está te conhecendo, Renato, por trás, né, da política que você está trazendo,
Eu creio muito que o tempo todo você citou Deus aqui, que você veio a ser empresário, né? E chegou um momento, isso é o meu ver, né? Que Deus falou assim, eu quero mais para você. E você mesmo sem esperar, né? Entrar na política e você ter um acesso para ajudar mais pessoas, né? E hoje eu vejo que você carrega a frase Deus, pátria e família. O que essas 3 palavras representam para você no seu dia a dia, no seu viver? O que ela representa para você? Ela me representa a base. Primeiro, tudo que eu tenho na vida veio porque Deus permitiu, sempre. Patriotismo é uma paixão que a gente desperta em você querer um país melhor, um Rio de Janeiro melhor e principalmente uma cidade onde a gente vive muito melhor. A família representa a base. Se você não tiver uma família estabilizada dentro de casa, pessoas que te dão forças, porque o dia a dia, o mundo ele te consome muito a energia. E eu sou muito feliz quando eu chego em casa, eu tenho a minha esposa me abraçando, perguntando como é que foi o dia, te dando carinho com meus filhos, por mais que eles sentem, porque a política te consome, te deixa muito tempo fora, mas eles perguntam, eles têm orgulho. A minha menina estuda hoje ali no Miranda, e as amigas todas, é o pai da Duda, eu vi o pai da Duda ali, eu vi o pai da Duda, não sei, o pai da Duda passou na televisão. E elas sentem orgulho, as crianças sentem orgulho disso. Então a família, para mim, é o meu, que carrega minhas baterias. Imagina você chegar em casa e não ter um bom diálogo, e você ter discussões, e aí você ficar chateado e trabalhar, não deixa de ser um trabalho, a política também, trabalhar preocupado. Quando você sai de casa sabendo que está tudo resolvido, está tudo tranquilo, isso te motiva muito. Então, assim, Deus, pátria e família, para mim, é a liberdade que a gente precisa ter nesse país. A gente passa por momentos difíceis. Quem despertou isso foi o Bolsonaro. A gente precisa lutar pela nossa bandeira, né? Não tem como lutar e ir numa batalha se não colocar Deus na frente. É bíblico, né? Eu preciso colocar sempre Deus na frente e a família te sustenta, te dá essa base toda, que é muito importante. E é uma responsabilidade muito grande esse legado que você deixa para os seus filhos, né? Sim, verdade. Você é o espelho, né? Para eles. E até para a sociedade, né? Hoje, tendo você como referência, né? Isso aí eu acredito que muitas pessoas, quando olham para o Renato, né? É a esperança, os olhos brilhando novamente, esse novo ar, esse renovo, receber esse renovo, cara. Tem alguém que está ali lutando por nós. Vai resgatar, né? Vai resgatar a nossa esperança, vai resgatar nossos sonhos. Eu acho que esse é um legado que o presidente Bolsonaro deixou e está deixando ainda muito firme. Tem boas pessoas na política. E a frase que ele falou, que se o bem não ocupar o espaço, não ocupa. Não, eu anotei a frase. Não lembro Eu dessa anotei frase. a frase, porque muitas vezes a gente se cala, a gente né? se cala. A gente É se verdade. cala. É a E o paz, Paulo né? acaba Isso não tem nada a ver com Sim, isso. Não quem vou me meter incomoda, nisso. Deixa eu Uma continuar frase. aqui quietinho. Exatamente. Não tem uma frase que fala assim, o que incomoda não é o barulho dos outros, mas o silêncio, o barulho dos outros, mas o silêncio dos inocentes, né? O silêncio daqueles que querem ver melhor, porque a gente fica acuado. Exatamente. Então, assim, a gente precisa se envolver. Com certeza. Renato, e assim, você obteve um resultado, né? Surpreendente. Positivo. E mesmo, com certeza, mesmo assim, não tenha, né? Pra mim já, pra todo mundo, acho que já foi assim uma vitória, né? Porque mostrou ali 41%, não foi isso? Exato. 41%. Quase 40 mil votos. E o que isso marcou, assim, para a sua jornada? Eu acho que o início de um desafio muito grande, porque quando o presidente fez o convite e aí eu fui para a rua, eu não esperava talvez tornar essa esperança de acabar com um sistema que eu aprendi ali que a gente vive num coronelismo. Nós, infelizmente, vivemos num sistema na nossa cidade. Eu até fiz uma postagem esses dias, que nos últimos 35 anos a nossa cidade foi governada só por 2 partidos, o PT e o MDB. Então nós não tivemos uma oportunidade de uma terceira opção, uma terceira gestão. Porque quando se levanta alguém, o sistema vai lá e ou ele capta ou ele destrói. E é difícil de você lutar contra o sistema. O Renato foi uma pessoa que lutou contra o sistema. Eu não aceitei conversas, eu não aceitei acordos, eu não conversava. E quando pessoas vinham dizer, pô, Renato, você na política não é assim, é assado, você tem que conversar. Mas se você não negociar a secretaria, você não vai ganhar. Eu falei, gente, se eu não for,
para ganhar, não é para ganhar. Não, e da forma que você compartilhou, como aconteceu, né? No natural, assim, as coisas aconteceram e quando você viu, Eu você costumo era. dizer, os pastores, se você pegar de Cantagalo de Portugal, ali na divisa, Conceição, Parque Complicado, pergunta se alguém ofereceu algum benefício não do Renato para votar no Renato. Se no dia tinha alguém oferecendo alguma coisa para votar no Renato. Não teve. Nós não representamos a velha política. Nós representamos a nova política. Foi o que o Bolsonaro nos ensinou. Ele, quando entra para a política, na verdade, não, quando ele entra para a presidência, que ele escancara a janela da política para a gente, ele fala, pode dar certo. Olha só, eu coloquei ministros técnicos, pessoas técnicas. As estatais passaram a dar lucro. Os Correios passaram a dar lucro, a Petrobras passou a dar lucro, o Porto Santos passou a dar lucro. Eu diminui os impostos e aumentei a arrecadação. Pô, como é que isso funciona? Eu não tinha sacanagem, não tinha roubo. E a mesma coisa que ele falava para mim, faça a mesma coisa que eu fiz no Brasil em Angra. Ele até brincava, Angra é pequenininho perto do Brasil, e é verdade. E é verdade, ele falou assim, você não precisa inventar a roda, copia o que está dando certo. E eu comecei a visitar várias cidades no Brasil, de modelos de gestão diferentes. Claro, quando ele fazia uma ligação, eu tive diversas reuniões com o Tarcísio, uma potência em São Paulo. E eu sentava e entendia o sistema deles ali e tentava trazer para cá. E aí sim, foi o que me despertou e eu acho que me motivou também a ficar na política, porque quando acabou, eu confesso que a gente fica triste. Ninguém entra numa batalha querendo perder. E quando eu vi aquele resultado, eu caminhava tentando fazer, meu Deus, não é possível, por que o senhor me trouxe até aqui para poder passar por isso? E no dia seguinte eu fui tomar café com o presidente, na casa dele, lá na Barra, eu falei, presidente, não quero mais estar aqui, eu tenho entregue. Ô, conversa é essa? Eu falei, não, presidente, não quero, tal. Aí o senador ainda me deu um puxãozinho de orelha, ele falou, calma, tá novo, tá muito recente, acabou de, ontem, tu saiu muito grande, cara, tu não fez nada de errado. E aí eu falei, presidente, não quero, não preciso da política, muito ruim isso. E ele falou assim, você já soltou do avião, tem que abrir o paraquedas, não tem volta. E aí, daquele jeito dele, né, delicado, eu falei, pô, presidente, não quero. E aí foram diversas conversas, e depois eu comecei a andar na rua, e aí o povo até falou assim, poxa, cara, não desiste. Olha, eu votei em você, eu esperava que você ganhasse. E, por incrível que pareça, teve algumas pessoas que me pararam na rua e várias vezes eu não votei em você. Mas hoje eu voto em você. E aí, Renato, quando você fala assim, você acabou de falar agora, né? Poxa, eu perguntei para Deus por que o Senhor me trouxe até aqui. Porque diante dos desafios, quando a gente tem um desafio, que a gente não, você não perdeu a guerra, você perdeu a batalha. Exato. Né? E aí a gente se pergunta, o que eu posso aprender com isso? O que o Renato aprendeu com essa última eleição? Se isso trouxe maturidade para você? Trouxe muito. Uma nova visão, assim, o que eu posso fazer melhor para os outros momentos que eu terei? Leide, a maior experiência que eu fiquei depois da campanha, maturidade, vontade de continuar na política, é de fazer uma cidade melhor, tanto para mim, como minha família, como para todos os angrenses. Eu estava dizendo que, infelizmente, o parâmetro que a população de Angra tem é uma régua muito baixa, porque os políticos que passaram, nos antecederam, ele vem e faz um pouquinho e parece que é muito. A gente vive numa cidade que é uma cidade de um coronel, de um coronelismo. E eu costumo dizer, eu aprendi isso na política, que é uma cidade de assistencialismo. Porque a maior parte dos empregos estão na prefeitura, ou naquelas empresas que prestam algum tipo de serviço para a prefeitura. E aí, quando chega no período de campanha, o que acontece? Se você não caminhar com a gente, eu te mando embora, eu mando a sua família embora, eu tenho uma perseguição. Então, ficou um aprendizado muito grande para mim de uma libertação, de libertar a nossa cidade. A nossa cidade tem um potencial imenso, absurdo. E o maior potencial de Angra não é explorado, que é o turismo. Porque se você for na cidade, hoje, no centro de Angra, eu digo num sábado, num domingo, no final do dia, eu pergunto para vocês, o que tem para fazer? Não tem. Vai num bom restaurante num domingo à tarde no centro de Angra? Não tem. Vai numa atração no centro de Angra, no final do dia, no início de um mês, no final de uma semana? Não tem. Nós não exploramos o melhor da cidade. A cidade, ela é boa para quem tem dinheiro. O turista que ele vem tem uma casa de praia, uma casa no condomínio, ele tem uma embarcação, ou tem um meio mais fácil de transporte, chegar em Angra, pega seu barco, pega seus funcionários para curtir mar. O morador de Angra, ele não tira o melhor de Angra.
Eu, infelizmente, tive esses dias ali, falo com tristeza, infelizmente, na audiência pública no CEA, sobre a taxação, e ouvi um secretário da atual gestão dizer que se a cidade for boa para o turista, vai ser bom para a população. Ele falou para o turista em primeiro lugar. A cidade tem que ser boa para a população, Sim, é. depois para o turista. Quem vive aqui todos os dias, 365 dias do ano, é a população de Angra. Então, sim, eu tenho maior vontade hoje, e vou continuar batalhando para isso, para chegar nessa gestão, para a gente mostrar para a população o que ela deixou de aproveitar. Porque se tratarmos o dinheiro público como se fosse nosso, da iniciativa privada, trabalhar com responsabilidade, sem negociar, fizer uma boa gestão, no nível na educação, na segurança, até no lazer, vai mudar muito. Eu hoje converso muito com o André Português, o ex-prefeito de Miguel Pereira. Nós viramos um grande amigo e eu tinha... Foi engraçado que a primeira vez que... Lá, né? Muito bacana, uma referência. E a primeira vez que eu sentei com ele, a gente falou para tomar café, ele falou para mim assim, pô, eu queria tanto te conhecer. Eu falei, eu que queria conhecer você. O que você fez naquela cidade e tudo? Depois que acabou a campanha, meu nome ficou muito conhecido. O candidato do Bolsonaro, o cara do Bolsonaro, e assim foi. E aí eu perguntei, prefeito, o que você fez lá na cidade? Aí por diversas conversas, e aí eu fui entender que Miguel Pereira tinha o terceiro pior orçamento do estado do Rio de Janeiro, para 20 mil habitantes, terceiro pior de 92 municípios. Miguel Pereira, na última gestão dele, durante 18 meses, foi a cidade do Rio mais procurada consecutivamente. Ficou no topo, com taxa de 98, 99 a 100% de ocupação da rede hoteleira. É uma cidade pequenininha. É uma rua, né? Tipo... É uma rua torta que, eu falo para ele que não é torta, mas ele criou uma atração, ele criou uns logos que ele vendeu, o Parque do Dinossauro, agora a Cidade da Neve, ele criou diversas atrações que virou uma referência. Eu, até da última vez, brinquei com ele semana passada, que nós encontramos com diversos. Não, e é um paraíso, porque aquele Parque dos Dinossauros é algo As crianças que... Tem adoram. algumas pessoas da família que foram morar lá. Tem primos Exatamente. que se aposentaram e foram morar lá. E aí eu, na última conversa com ele semana passada, eu falei assim, prefeito, com todo respeito ao senhor, mas se eu sento naquela cadeira de prefeito de Angra, eu vou tirar o seu título de minha prefeita do estado do Rio, porque a beleza que tem em Angra não Sim. tem preço. Com 3 bilhões de orçamento, quase 3 bilhões de orçamento, né? Falta gestão, falta gente séria, falta o que ele fazer. E é isso que a gente vai falar agora. Sua candidatura tinha forte associação, tinha não, tem, né? Com Jair Bolsonaro e com o Partido Liberal, o que te gerou visibilidade. Como você equilibra essa visibilidade com a vontade de ser visto como alguém que representa realmente a cidade de Angra, como o Renato Araújo? Eu vou ser bem rápido. Vou falar o que o presidente falou para mim, não precisa inventar a roda. O que está dando certo. O que ele fez na gestão dele de não negociar ministério com ninguém, não ia negociar a secretaria com ninguém. O que ele fez de zero corrupção, não deixar isso passar de jeito nenhum. Colocar gente séria, capacitada, que queira fazer. Então, assim, a minha ligação foi e é muito com ele, porque foi ele o meu padrinho, foi ele quem me incentivou a entrar na política. Como eu disse, eu não tinha vontade, não queria. E uma das coisas que ele falou para mim, ele falou assim, se eu pegar você fazendo uma coisa de errado, moleque, eu falei, presidente, o senhor pode ficar tranquilo. Eu lembro uma vez que ele internou com o Lisipel, não sei se vocês acompanharam, eu estava no Manaus, e aí foi para São Paulo, internou, estava na pré-campanha, no 24, eu fui visitar ele. E aí eu sentei, eu cheguei no domingo, acho que era 2 horas da tarde, quase 8 da noite eu fui sair. Estava ali eu e ele no quarto, ele falou, presidente, vou embora, só descansar e tal. Não vai embora não, que a primeira dama quer falar contigo. A dona Michelle chegou era quase 10 da noite. Ela estava, infelizmente, no velório da Amália, a ex-deputada que veio falecer. E ela chegou era quase 10 da noite, ficamos 40 minutos conversando no quarto. O presidente deitado, ela de um lado e eu do outro. E aí eu fui me despedir, ela falou assim, Renato, senta aqui mais perto de mim. Aí eu sentei a 1 metro dela. Ela levantou o tom, então, uma mulher de Deus. Ela falou assim, Renato, muito sério, você cuidado com o que você faz na sua campanha. Aí eu olhei para ela meio que desconfiado assim, por que, dona Michele? O que você fizer lá de errado respinga da minha família. O meu marido te adotou como filho. Aquilo desceu assim, de uma forma, de uma responsabilidade. Então, assim, são os princípios que o presidente defende. É o que eu defendo. Entendeu? E eu costumo dizer com uma correção, assim, eu sou PL, mas antes de ser PL, eu sou Bolsonaro.
Eu espero que ele não mude de partido, mas se um dia ele mudar, eu estou atrás dele. É porque você aceitou porque você aprendeu a confiar nele, né? Muito, Confiança é leitura de comportamento. muito. Quando você olha para uma pessoa como ele, você entendeu que você poderia, né, que tinha ali todas as características que tinham os mesmos valores e princípios que os seus. E ele também depositou essa confiança em você. Ele fez uma Presente uma leitura de pessoa muito comportamento. Aquilo tudo é um conjunto de coisas que ele te conquista, né? A honestidade dele, a simplicidade dele, a vontade dele de fazer um país melhor. Eu, por diversas vezes, o presidente dormiu na minha casa, a gente brincou em casa, saiu para pescar, saiu para mergulhar, e chegava e perguntava, presidente, o que o senhor quer comer? Ô, cachorro quente. O presidente falou, ô, cachorro quente aí, pô. Fazer cachorro quente para ele. O presidente teve uma vez que foi nem engraçado, nós saímos, ele vinha para ele, não gosta muito de andar de jet ski, nós paramos numa praia com um monte de gente, de jet ski atrás dele, segurança, um monte de gente. Aí ele chegou pro cara da barriga, quanto que é água de coco? 15 reais. Não, não quero não. Falei, presidente, vou pagar. Não, tá maluco, 15 reais água de coco. Eu falei, presidente. Cara simples, aquele jeito dele conquista a gente. Muita gente se identificou e conectou com ele, né? Por conta disso. É isso. E, Renato, se hoje você fosse o prefeito, qual que seria o primeiro projeto que você colocaria assim, ativasse ele nos primeiros 100 dias? Qual seria esse projeto? O nosso plano de governo, ele tinha, a gente não falou nem nos 100 dias, nós falamos nos primeiros 6 meses. Os primeiros 6 meses seria colocar a pista do aeroporto para funcionar. Por quê? Tem uma licença que existe para 1.300 metros. Esses 1.300 metros se tornaria o tamanho do Santos Dumont dentro de Angra. Não pousaria Boeing pelo estudo da ANAC, mas a pousaria já com certeza já estava lá aprovado até as 90. Então você teria escala do Rio de Janeiro para Angra, São Paulo, BH, Angra. Você poderia receber turista em qualquer lugar. O terceiro berço do porto já teria que estar em obra para o transatlântico não parar mais na Baía da Ilha Grande, parar dentro de Angra. Imagina você chegar no centro da cidade, um transatlântico parado dentro da cidade para você trazer o turista. E principalmente trazer os empresários locais primeiro, eu queria valorizar os empresários para perto, dando incentivo na gastronomia, na hotelaria, para fomentar a cidade. E uma pequena lembrança, eu falei que os 6 primeiros meses, o meu gabinete seria dentro do hospital. E eles falaram que eu não ia aguentar. Eu falei, vocês podem, nós vamos despachar dentro do hospital, porque a população de Angra, eu vi muito na caminhada, não só a reclamação, mas assim, muita dificuldade ao acesso à saúde, e a saúde não entrega. Então, o gabinete seria instalado dentro do hospital, e de lá, não posso ficar só dentro do hospital, mas quando tivesse que ficar no gabinete, ele seria no hospital, porque a saúde é uma coisa que mais grita em Angra, acho que mais o povo de Angra precisa de acolhimento. A gente no todo, de creches, escolas civil-militares, que queria instalar desde o 4º município até uma na Verone, mas a gente botar a nossa cidade para que a população não ficasse refém de um assistencialismo, né, do município, ela tivesse independência. E hoje o governo, hoje eu trabalho com educação financeira, e hoje o governo ele quer prender as pessoas mesmo, né? Não quer que as pessoas se libertem, tenham conhecimento, não tenham acesso ao conhecimento. A gente né? fala que o conhecimento te liberta. É isso aí. E é verdade. E é verdade. Um dos projetos bacanas também seria Ilha Grande, a gente ia concentrar muito a energia na Ilha Grande. Eu costumo dizer que a Ilha Grande é a capital de Angra dos Reis. Né? E vende para qualquer lugar do mundo. E eu não entendo por que o município não dá uma atenção maior na Ilha Grande. Bom, agora, a taxa, eu não sou contra a taxa, mas primeiro entrega saneamento que na ilha não tem, você vai no Abrão, o esgoto está sendo aberto. Né? Aproveitar também. Aproveitar, tá largado, luz que não tem, que é sempre um problema. O problema é o concessionário, mas traz essa responsabilidade para cima de você. Né? Então, assim, a gente tinha um projeto muito bacana lá para a Ilha Grande também, para poder trazer esse nome cada vez mais forte de Angra dos Reis. Eu tenho certeza que isso ainda vai acontecer. E assim, durante a eleição, né, muitas das notícias, conversamos um pouco sobre isso antes, e notícias de que negócios ligados a você enfrentavam cobranças de impostos, né, municipais. Como você vê essa questão à luz da transparência do seu projeto político? Com muita tranquilidade, muita transparência. Eu costumo dizer assim, eu não nasci no público, eu vim do privado, contei a minha história para vocês, saí um garoto Camuni Grande, criado pelos tios, e com muita dificuldade chegou onde consegui chegar. Quem olha a minha vida hoje não conheceu o Renato na adolescência e fala assim, isso aí nasceu já em berço de ouro, ou isso ou aquilo.
Aconteceu até uma situação uma vez que eu estava do lado do presidente, quebrando rapidinho isso, e uma senhora chegou e falou assim, isso aí nasceu com a B para a Lua. Aí eu falei assim, minha senhora, você não tem noção de como é que foi a minha vida. E eu nasci com muita dificuldade. Minha vida é uma vida transparente. E eu enxergo isso como uma questão da intriga da oposição. Porque se você for levantar hoje lá, tem tudo. Ah, pô, Renato, tem processo trabalhista. Tem. Qual empresário hoje que não tem processo trabalhista? Você tem. Ah, o Renato não paga imposto. É mentira. Vai lá e levanta se a gente não paga imposto. Existem momentos difíceis na nossa vida. Eu já passei dificuldade como empresário. Não acho que a vida do empresário é só flores, que não é. Já tive dívidas que a gente chama comerciante, senta, conversa. 2014, 2015, passei um momento muito difícil da minha empresa. Quando houve aquela operação da Lava Jato, eu comecei a crescer e prestar serviço dentro da usina nuclear. E ali a gente tinha em torno de 100 funcionários trabalhando ali dentro. E infelizmente, da noite para o dia, todo mundo foi emprego. No Brasil afora, as grandes construtoras, aqui era Andrade Gutierrez, começaram a mandar a gente embora da noite para o dia. Eu, salvo engano, se eu não estiver errado, foram quase 1.000 funcionários mandados embora. Eu demorei mais de 6 meses para receber minhas notas. E aí, como é que você tem uma gestão equilibrada, pequenininha, crescendo, e do nada você tem alguns números para receber da noite para o dia e cortam, você tem que mandar funcionário embora, tem que indenizar funcionário. Nossa prioridade foi acertar com todos os funcionários, indenizar todos os funcionários, chamar os fornecedores e conversar. Eu tenho isso para receber, mas não tenho como te pagar agora. O que você pode fazer? Vamos parcelar 90% negociou com a gente, 10% não. Então, minha vida sempre foi muito transparente, muito tranquilo com isso. Eu enxergo isso com uma maturidade do mundo. E hoje, empreendedor no Brasil, se não tiver essa resiliência, quebra. Quantos empreendedores têm quebrado, né? Quantos supermercados, lojas? Na verdade, desiste, né? Desiste, né? Vem o primeiro obstáculo e desiste. Exatamente. Eu fiz um curso de gestão empresarial nos Estados Unidos em 2018. Fui lá e o curso foi ministrado pela Disney. Eles contam a história como começou, como que eles conseguiram chegar naquela perfeição toda. E aí conta um pouco do que é a vida empresarial nos Estados Unidos. A cultura deles é completamente diferente da nossa. Muito diferente. Nós, empresários aqui, somos vistos como vilão. O empresário que, infelizmente, pelo governo, com exceção do governo Bolsonaro, é visto como vilão. Tá? Lá é o inverso. Eles te dão ajuda para poder você empreender, para você poder crescer. E essa atual gestão que a gente está vivendo agora, nesse momento, vê o empresário, enxerga o empresário como vilão. O empresário, ele tem a dificuldade de já montar o seu negócio, de não ter tempo para dormir. O empresário é o cara que ele vai deitar 10 horas, 11 horas, meia-noite, ele acorda 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, pensando como ele vai pagar naquele boleto. Ele acorda por 3, 4 vezes à noite, pensando em como vai resolver o problema no dia seguinte, porque o empresário todo dia tem um problema. E eu aprendi na empresa que apareceu o problema, tem que resolver, porque ele aparece 2, 3 por dia. Se você deixar acumular, daqui a pouco você perde o controle. O empresário, ele não tem vida, ele não tem férias. Vou tirar férias. Você de férias, você fala que vai estar de férias, você vai estar no telefone. Empreender no Brasil é muito difícil. É muito difícil. E assim, e tem gente ainda que não entende que se você cresce, eu tenho que torcer pelo Renato crescer, porque se ele cresce, ele transborda na vida dos outros. São empregos que vão gerando emprego, né? Gera renda e a vida... É uma engrenagem, né? É. E aí o comércio movimenta. É um ciclo, exatamente. Durante sua campanha, você relatou um episódio bastante sério. Foi alvo de tiros enquanto fazia caminhada em Angra. Olhando para trás, como você avalia o impacto de lidar com esse tipo de risco na vida pessoal e no seu compromisso público? Hoje eu tento esquecer os momentos ruins da campanha, tiro alguns exemplos para manter um pouco mais de segurança, não só da minha vida, como da minha família. Mas para mim passou. Na campanha eu sempre preguei e vou continuar pregando, que é a bandeira do presidente Bolsonaro. E infelizmente o Bolsonaro, por alguma parte da sociedade, não é bem recebido, não é bem visto. Na minha campanha, os recados que eu recebi aqui nas comunidades, nos morros onde eu entrava, eu não podia entrar, eu não podia subir. Eu só queria exercer o meu direito de pedir meu voto, bater na porta. Houve sim um episódio muito triste, que acabou machucando algumas pessoas da nossa equipe, porque naquele desespero que a gente caiu, machucou, se ralou. Existe uma investigação ainda hoje em andamento. Já houve algumas até prisões, mas eu prefiro não comentar. E não vou desistir, isso não vai fazer eu parar. E pelo contrário, vai fazer eu motivar cada vez mais, como eu digo. Mais um problema da nossa cidade. E quando chegar lá, se Deus quiser, nós vamos chegar. Vai ser mais um motivo, você pode ter certeza que eu não vou esquecer que isso não vai ter mais.
Isso nós vamos enfrentar. Na sua disputa, Renato, foi bastante acirrada Foi. ali, né? E com isso você ganhou muitos apoiadores, né? Até quem mesmo não votou em você, depois chegou, você trouxe esse relato pra gente, e chegou até você falando assim, eu me identifiquei com você, eu não votei, mas eu me identifiquei. Em que momento que você viu que a mensagem que você estava levando, que você estava carregando, ela começou a atingir as pessoas, né? Que você falou assim, a minha mensagem, ela tá concreta, realmente eu tô conseguindo atingir essas pessoas. Eu acho que quando a gente veio com uma política nova, sem negociar, sem uma política transparente, uma política de gestão, principalmente de gestão financeira, para um dinheiro que não é nosso, é público, isso é muito transparente, com pessoas técnicas. Um exemplo hoje que eu dou, muito claro, o Dr. Bolgado, conhecido como Dr. Bolgadinho, um médico, uma referência para a gente, eu gosto muito dele. Uma pessoa que não precisa estar na política, mas que ele consegue contribuir muito mais. Tem uma vida estabilizada, tem uma carreira linda, vem de uma família bonita. Também conheci o pai dele ali, o Dr. Bolgado, né? Descarregava o peixe na pousada deles ali, usavam como base. E quando a gente convida pessoas com o mesmo pensamento nosso, o mesmo alinhamento nosso, e eles também se propõem a contribuir, eu falo assim, pô, a gente está no caminho certo. Poxa, isso aqui eu acho que realmente pode dar certo. Quando eu vejo algumas pessoas o qual ele atendeu, passaram alguma vez por ele, falam assim, pô, ele está na campanha do Renato, eu vou caminhar com ele. Porque eu conheço esse médico é sério, esse médico é a pessoa certa. Diversos outros nomes que eu também trouxe na época, não quis colocar muitos porque vem a questão da perseguição. Mas antes da eleição já tinha. A gente não iria montar secretarias, uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu estou falando, tá? Na prefeitura de Angra não existe mais secretarias, existem plataformas. Iam ser 5 plataformas onde as secretarias iam se encaixar dentro de cada plataforma. 2, 3, que realmente fosse importante encaixar dentro das plataformas. Isso foi uma gestão que eu vi em Jundiaí. Porque eles reduziram a quantidade de secretários, aumentou a concentração na gestão, diminuiu a folha e funcionou melhor. Hoje a Secretaria de Angra, sabe, não tem quase 50 secretários, mais os subsecretários. Eu falo para você sem medo de errar, que eu estou acompanhando os números, eles gastam quase 20 milhões por ano só em secretários e subsecretários. E, assim, essa influência, né, do médico, seu amigo, ela vem pela referência. Então, o que aumenta a influência são as referências. Então, quanto mais a gente caminhar com pessoas que têm uma referência boa, positiva, como você escolheu caminhar, isso vai crescendo, vai virando assim um movimento, uma corrente, né? É verdade. Uma corrente. E assim, além da política, você é empresário, né? Mora na nossa cidade, na sua cidade, na nossa. Como empresário, cidadão, qual é o maior desafio que você enxerga para Angra dos Reis daqui para frente? É uma boa pergunta. E assim, inversamente, né? Qual é a maior oportunidade também? Tem desafio e tem oportunidade. Vamos lá. Na oportunidade, eu costumo dizer que quando você pega a casa bagunçada e você, qualquer pouco que você faz, ela aparece, né? A oportunidade eu enxergo hoje, não vou dizer que será o pouco, nós vamos fazer muito, porém, o que nós viemos fazer numa gestão futura vai aparecer. E a população vai ver o quanto ela estava presa no assistencialismo. A nossa maior oportunidade hoje de mostrar a cidade é no turismo. Claro que a gente vai preparar a cidade para aquilo, mas também vai preparar com educação, com saúde, com segurança. Então, a grande oportunidade de Angra hoje, que ela não é explorada, é o turismo, né? O maior desafio é fazer a população de Angra entender que ela pode muito mais. A cidade de Angra pode entregar muito mais. Ela tem que exigir mais. Ela tem que deixar para trás aquela visão de, não vou citar nomes, de prefeitos que falam assim, o outro entrou, foi muito ruim, é melhor esse aqui que é menos pior. É o menos pior. Esse é o meu maior desafio hoje, quer dizer, é menos pior, ou deixa esse que ele rouba, mas ele faz. A população tem que deixar isso lá, tem que mudar isso, a gente não pode aceitar mais isso. Uma vez que você se propõe ao cargo público, você entra para servir, e não para se servir. Mas então, Renato, quando você fala que a população precisa mudar, o que eu vejo muito é a população com medo de perder emprego, de como elas vão ficar, se posicionar, né, de retaliações.
Então, e o medo é o maior ladrão de sonhos. Verdade. Então, a partir do momento que elas se sentirem confiança, que elas se sentirem encorajadas por um outro candidato, né? Outros candidatos, eu acho que isso pode mudar, mas elas precisam sentir isso. Cleide, mas eu dizia e digo com toda certeza, o cargo seja ele de qualquer mandatário ou não, tirando o senador que são 8 anos, são 4 anos. Dá uma oportunidade para uma nova gestão, dá uma oportunidade para você ter uma nova oportunidade de conhecer uma gestão diferente e falar assim, de repente, ter um melhor posicionamento na sua vida, principalmente o povo mais carente. Se não der certo, em 4 anos você troca. Não foi feito assim recentemente, nós tivemos uma gestão do PT. Mas aí quem se levantou falou assim, olha, tá vendo? Eu sou o salvador da pátria. É um falso salvador, uma falsa ilusão. Porque você vem com a gestão do PT, realmente foi um desastre para a nossa cidade. Aí vem um outro gestor que já está acostumado na política, que entrega pouquinho aqui embaixo. Olha, eu sou o salvador de vocês. Não adianta vocês quererem mudar. E a população vai cair no mesmo ponto de novo. Quando se levanta alguém fora desse sistema para poder realmente falar assim, olha, eu posso fazer diferente, nós vamos fazer diferente, e com uma referência. Olha o que o Bolsonaro fez. Eu costumo dizer, às vezes até numa roda de conversa, que quando o presidente me convidou, por diversas conversas, uma das frases dele para mim foi assim, eu já puxei a sua capivara. Eu falei, pô, presidente, o que você quer com isso? Ô, você é filho fulano, não sei o quê, você foi nos Estados Unidos, foi mergulhador do mar, eu fui, sim, senhor, pô, eu já puxei a sua capivara. Ele não ia pegar simplesmente qualquer um, abraçar da forma que ele abraçou, e vai lá e me representa. Então dá oportunidade. Se não for bom, em 4 anos você troca. Coloca outra pessoa, mas sai do mesmo. Entendeu? Sai da mesmice. Então, esse é um medo que eu entendo que a população tem. Mas eu acredito que esse medo agora está mudando. Está mudando, tá bem indo embora. Bom, Renata, nós estamos indo para a última pergunta. Que pena, né? Passou rápido. Vamos passar rápido. Para encerrar com algo pessoal, se você mirar daqui para frente, se tudo der certo, nós vamos torcer que dê, porque nós também temos esse desejo de ver pessoas realmente honestas, né? Para poder tomar conta daquilo que é nosso, porque é nosso também. Como você gostaria que as pessoas associassem o nome Renato Araújo em Angra dos Reis? Eu gostaria que associasse o nome do Renato Araújo como uma nova oportunidade para Angra dos Reis. A gente acabou de falar sobre isso. Uma nova gestão. Uma gestão alinhada para quem acredita naquilo que o Bolsonaro sempre pregou quando ele sentou na cadeira. São os pilares que nós discutimos aqui. Deus, pátria, família e liberdade. Uma pessoa que não tem uma vida pública, nunca teve uma vida pública, uma pessoa simples que saiu do bairro do Camorim Grande e foi morar no Parque Mambucaba, um vencedor, com um grande objetivo na vida de ajudar a sua mãe. E Deus foi sempre abrindo um pouquinho as portas e pavimentando e a gente foi chegando. Se for da vontade dele, eu digo que vai ser. Não faço nada que não seja da vontade dele. Então, se for para ser melhor para Angra, uma nova gestão, em 28, qualquer que seja, que a população lembre do nome do Renato Araújo, de uma forma que não negociou secretarias, teve princípios, não negociou com o tráfico para poder entrar numa comunidade, não vai negociar de jeito nenhum. E tenho certeza que vai fazer uma cidade diferente. Assim, lembra do Renato de um garoto que virou empresário, virou empreendedor, virou empresário, e eu acho que a gente pode quebrar essa cidade de assistencialismo que a gente tem hoje. E trazer um gestor. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Renato, foi uma honra te receber aqui hoje no podcast. E eu gostaria de saber, você tem alguma mensagem para deixar para os nossos seguidores, para quem está assistindo? Olha, Cleide, Maiara, Andressa, muito obrigado a toda a equipe de vocês, obrigado pelo carinho que vocês que me acolheram aqui a minha turma, a minha equipe. Se eu for convidado, voltarei outras vezes. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, é muito importante levar essa informação, tá? Principalmente para as pessoas mais carentes, que precisam de informação. E o recado que eu deixo é o que o presidente Bolsonaro falou para mim, que eu não esqueci da frase, que é o que ele falava para mim assim, se o bem não ocupar, o espaço não ocupa. Depois não adianta você reclamar. Então, pessoas de bem como nós, precisamos nos envolver, precisamos ocupar o espaço e realmente expulsando o mal. E a luz tem que entrar para a treva sair.
E eu tenho certeza que é ruim, né? Igual um filme ali que você acha que o mocinho sempre apanha, chega no final, tá ali quase sem energia nenhuma, que é o que está acontecendo com o nosso líder, com o nosso presidente, mas o bem há de vencer. Porém, a gente tem que se envolver. Muito obrigado. E a mensagem passou direitinho, porque na primeira vez que você falou, eu já abri o telefone aqui, já salvei. E as pessoas que ainda não te conhecem, como é que elas podem ter acesso a você? Passa seu Instagram? Com certeza. Tá? Siga lá o Renato no Renato Araújo, RJ. Compartilhem, tá? Acompanhem lá a nossa política e tenho certeza que vocês vão nos apoiar, se Deus quiser. É isso, gente. Episódio de número 57, com Renato Araújo, muito bom, uma conversa enriquecedora, uma lição de vida. E você que está em casa, eu quero te agradecer os nossos seguidores. Você que ainda não é seguidor, aperte o sininho aí no YouTube, assista tudo no YouTube, no Spotify e nos siga também no Instagram. E vamos para o próximo, né, Renato? Muito obrigada. De nada. Muito obrigada. Que venham outras conversas e até o episódio número 58. Muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando.